Que vergonha esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras hoje foi operado no Maracanã. E a gente vai falar aqui sobre a arbitragem de forma proposital. A CBF escalou esse árbitro que tem um histórico muito favorável ao Flamengo. Mas, Laureano, o que o Vasco tem a ver com isso? Amanhã também o Vasco joga contra o Fluminense. É bom a gente ficar atento. E a choradeira lá na porta da CBF surtiu efeito, né, meu amigo? Surtiu efeito. O presidente do Flamengo, que veio falar de moralidade, né? Ele dizendo aí que foi estranha essa situação aí, cujo qual a Leila emprestou dinheiro para o Vasco deu ações em troca. O cara que fala de tanta moralidade, muito provável que tenha comprado a arbitragem hoje. É uma vergonha descomunal. Então, a gente vai falar sobre essa questão da arbitragem, Vasco e Fluminense, amanhã, domingo, segunda-feira, dia do comércio. A gente também vai falar aqui sobre a situação da chegada da Leila Pereira aqui no Vasco da Gama e também vamos falar muito aqui da situação de reforços, porque os antes estão pirando o cabeção. Bom, vamos começar falando aí sobre essa questão da arbitragem, porque a gente tem que ressaltar o que aconteceu hoje no Maracanã, certo? Um pênalti roubado, hoje, dois pênaltis, né, roubados, né? Um foi esse lance aqui no Gustavo Gomes, uma vergonha descomunal. Vamos colocar aqui, ó. Meus amigos, a choradeira na porta da CBF deu certo. Olha a estratégia do Urubu aí, ó. Olha esse pênalti claro em cima do Palmeiras. Olha, ombro no ombro, ó. Ombro no ombro. Ah, moleque. É na cara dura, ó. Ombro no ombro, ó. Ombro no ombro. Então, só rindo mesmo para não chorar. Aí a gente teve também um lance lá do pênalti que foi convertido pelo Jorginho, que foi feito falta no zagueiro Fux, né? E simplesmente não foi marcado. A gente tem que ficar atento a essas situações de arbitragem. Para quem fala que não tem manipulação em jogo de futebol, tem manipulação sim em jogo de futebol. O presidente do Flamengo aí, que deixou a entender imoralidade, que veio cobrando um monte de coisa, possivelmente esse jogo aí foi arrumado, foi arranjado, adulterando aí o produto que a gente consome, que é o Campeonato Brasileiro. Espero que amanhã a gente não tenha essa situação de arbitragem acontecendo. O Vasco, que já está escalado aí para o jogo contra a equipe do Fluminense amanhã. O Vegetti vai começar no banco de reservas, tá? O nosso Carlos Andrés Gomes começa como titular e o retorno aí do nosso PH, que está muito, muito confirmado. Então, o Vasco escalado com o Léo Jardim, o PH, Cuesta e também o Robert Renan e Piton lá no meio. O Vasco da Gama com o Tietê e o Barros, o Boga está suspenso, Coutinho, Nuno, o nosso bravo Carlos Andrés Gomes e o Ryan jogando de 9, tá? Apesar do Diniz ter verificado aí o Vegetti no time titular, o Vegetti vai começar no banco amanhã. Meus amigos, situação aí que está dando o que falar, essa situação envolvendo a chegada da Leila Pereira, tá? Aqui no Vasco da Gama, chegada da Crefisa aqui, né? Você vê como que essa mulher está incomodando
o rival. Viu a perseguição hoje aí no jogo. Se falando aí de um possível investimento na casa de 1 bi, certo? Para aquisição aí da Vasco SAF, né? As negociações seguem num fluxo grandioso aí. As tratativas deram uma avançada entre o Vasco da Gama e a ECAP, né? Para que a ECAP venha fazer o repasse desses 31%, a qual a 777 Partners adquiriu a Crefisa, a Leila, né? Que vai montar aí um Vasco para ser campeão de tudo, como ela fez recentemente aí na história do Palmeiras, e isso está deixando aí os adversários aí piradões, né? Principalmente a turma aí da política do Vasco aí, que torce muito e muito contra. Só se fala disso aí nos bastidores aí de São Januário. O Vasco da Gama também, hoje a gente teve conhecimento aí que está com algumas negociações aí em curso, tá? Segue a todo vapor e confirmadíssimo o acerto ali do nosso bravo Alan Saldívia. A gente também tem negociações, as negociações com o Brian Rodrigues, que ontem fez um gol no jogo do América do México, aí também estão a todo fluxo. O Vasco muito próximo aí de assinar um pré-contrato com essa estrela, com esse craque do Uruguai, tá? A situação do Zapelli, o Atlético Paranaense pediu ao Vasco da Gama aí para esperar o término do Campeonato Brasileiro, para as partes sentarem e conversar. O Vasco que fez uma proposta de 6,5 milhões de euros aí para fazer a aquisição desse grande jogador. E para finalizar aqui, tá? A gente vai ter novidades com relação à situação da extensão do contrato aí do Ryan. O Ryan confirmadíssimo vai ficar no Vasco pelo menos até o final da Copa do Mundo. Perfeito? O Vasco vai estender o vínculo com o Ryan até 2028 e o valor da multa rescisória na casa de 390 milhões de reais, que seria aí disparadamente a maior venda, maior negócio da história do Cruz Maltino. Coisas boas estão por vir, a gente está vendo aí o que a Leila está fazendo. E para parar essa mulher aqui, só comprando uma arbitragem, como o Flamengo fez nesse jogo hoje no Maracanã. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.